você sabe que aqui no Manhã você sempre fica muito bem informado sobre os principais acontecimentos do Estado, do Brasil, do mundo e da Igreja. Por isso, eu te convido para vir junto comigo até a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica conversar com ela. Fernanda Pontes, seja muito bem-vinda. Ei, Tiago, bom dia, boa sexta-feira para todo mundo. Fê, a gente começa falando aí direcionado para os pais irresponsáveis, né? Tem cadastramento? Não, nós vamos começar falando sobre o Enem 2023, que começa neste domingo, viu? O primeiro dia de provas do Enem é neste domingo e vai começar com a temida redação. Olha só, além da redação, os candidatos farão também neste domingo as provas de linguagens e ciências humanas. Estão inscritos mais de 3.400.000 estudantes. Eles terão aí 5 horas e meia para conseguir responder todas as questões. A cartilha do Enem, ela está disponível no site do INEP, que é o inep.gov.br, e ela pode ajudar muito os estudantes que vão fazer a prova neste domingo, porque ela explica critérios de correção da redação e também traz exemplos de redações anteriores, viu? Vale ressaltar que a redação do Enem, ela tem 5 critérios de competências de correção e eles são avaliados e cada um vale 200 pontos. O Enem vai ser aplicado nos dias 13 e 20 de novembro. No dia 20, próximo domingo, os candidatos farão as provas de matemática e ciências da natureza. E é bacana, Fê, você trazer essa notícia, porque ao longo dessa semana, né, a gente teve aqui no Manhã uma entrevista com um educador físico que deu algumas dicas para você que está se preparando, né, para o Exame Nacional do Ensino Médio, como você pode preparar o físico também, né? A gente sempre foca na questão do estudo, que, né, a pessoa tem que estudar bastante para uma prova que é uma prova difícil, mas é uma maratona também, né? Uma maratona de questões aí, 5 horas de prova. Então, é bom o pessoal também preparar aí, ter um condicionamento físico para conseguir acompanhar, né, ter um bom resultado, aí, um bom desempenho. E o pessoal de casa que quiser, né, assistir essa entrevista, rever essa entrevista, é só entrar no canal da TVH lá no YouTube, youtube.com/TV Horizonte. Agora sim, a gente vai falar sobre cadastramento. Isso mesmo, porque eu estava adiantando as coisas aqui, você viu, né? Tô apressadinha. Mas vamos continuar falando de educação, né? Sim. Segue até o dia 30 de novembro as inscrições para o Cadastro Escolar 2023 para os alunos que desejam ingressar na rede pública de ensino de Minas Gerais ou aqueles que pretendem mudar de escola no próximo ano, viu? As inscrições elas devem ser feitas exclusivamente pela internet por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrícula, que é o SUSEM. O site é cadastroescolar.educacão, sem cedilha, viu? .mg.gov.br. Deverão se inscrever no SUSEM as crianças com 6 anos completos ou que vão completar até 31 de março do ano que vem. E também as que irão ingressar no primeiro ano do ensino fundamental e estudantes de demais anos de escolaridade do ensino fundamental e do ensino médio, viu? Vindos de outras localidades ou de outra rede de ensino. Quem pretende retomar os estudos pelo EJA, Educação de Jovens e Adultos, também pode se inscrever. E aí, a idade mínima para se inscrever no EJA para o ensino fundamental é 15 anos e para o ensino médio, 18 anos completos. Então, bom ficar atento aí aos prazos que a Fernanda passou. Agora a gente vai falar sobre saúde, Fê. É exatamente, viu, Vá? Olha só, a pandemia de Covid-19, ela impôs uma série de medidas de restrição e autocuidado à população no mundo inteiro. Porém, apesar do achatamento da curva de casos e óbitos, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela recomenda que a gente precisa estar atentos aos cuidados para evitar uma nova contaminação e surgimento de variantes do vírus. Nós temos um VT sobre o assunto, vamos acompanhar. Pelas ruas, muita gente preocupada com o contágio, mas também muitas pessoas que já relaxaram com as medidas de proteção. Será que para alguns o fim da pandemia está próximo? Ela não acabou, mas está estável, né? Mas ainda requer cuidados, né, das pessoas. Está controlado, sob controle. Eu tenho muita esperança que essa pandemia não volta mais não. Está perto de acabar, mas não acabou. Tem que contar cuidado e máscara 24 horas. A pandemia decretada pela OMS já dura pouco mais de 2 anos e meio. Neste período, cerca de 617 milhões de pessoas foram infectadas. Só no Brasil, quase 700 mil morreram.
Passado o período mais crítico, muita gente já baixou a guarda. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os índices de mortes causadas pelo coronavírus chegaram ao nível mais baixo desde o início da pandemia. Este então seria o momento ideal para se decretar o fim do alerta, mas a entidade pede cautela. Para esta infectologista, a OMS está próxima de decretar o fim da pandemia. A Organização Mundial de Saúde tem falado que estamos chegando próximo ao fim da pandemia, o que não quer dizer que todos os problemas estejam resolvidos, né? Esse fim, provavelmente ele vai ser um fim muito teórico, né? Vai ser decretado o fim da pandemia, mas na prática a gente vai ter que continuar lidando aí com as infecções respiratórias. Ao decretar o fim da pandemia, a Organização Mundial de Saúde não quer dizer que o vírus desapareceu, e sim que a situação está controlada. Por isso, na prática, todos os cuidados sanitários precisam ser mantidos para evitar que o vírus volte a circular de forma tão intensa. Nós precisamos ter uma consciência maior, não só nossa, mas do nosso coletivo. Higienização das mãos é uma medida básica que deveria ser feita com muito mais frequência, não só no ambiente hospitalar, mas para nós mesmos, na nossa casa, no nosso trabalho, no ônibus. Uma outra questão importante quando a gente pensa do uso de máscara é exatamente a minha proteção e a proteção do outro. Eu não estou dizendo que nós vamos usar máscara para sempre em todos os lugares, mas num lugar de aglomeração, uma pessoa que é idosa, uma pessoa que tem comorbidades, ou seja, que tem outras doenças, os imunossuprimidos em geral, sem dúvida essas pessoas precisam usar máscara para se proteger. Lembrando que quem está doente tem que ficar em casa. E é importante a gente ficar atento, né, a essas questões. A gente sempre costuma falar que esses cuidados que a gente teve, né, no pico da pandemia, que é lavar as mãos, né, higienizar as mãos da maneira correta, a questão do uso de máscaras quando apresentar algum sintoma gripal, são cuidados que a gente tem que levar para a vida, né, Fê? Exatamente. O álcool, por exemplo, né, o álcool em gel, hoje ele já faz parte da minha rotina. Acredito que muitas pessoas também tenham adotado essas medidas. Então, continuar com elas, não só por conta do coronavírus, mas também outros tipos de vírus que podem surgir e pegar a gente de surpresa. É verdade, é verdade. Fê, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã. Até semana que vem. Excelente sexta-feira para você, para todo mundo aí da redação, viu? Bom fim de semana também. Obrigada para vocês também. Até segunda. Até segunda. E agora a gente vai saber quais são as notícias da nossa arquidiocese. A Catedral Cristo Rei, a igreja mãe aqui da nossa arquidiocese de Belo Horizonte, está preparando a festa de Cristo Rei, que começa na próxima quarta-feira. Então dá tempo de você se programar. A festa começa então no dia 16 de novembro, com oração do Tríduo e missa solene. A programação vai seguir até o dia 20 de novembro e contará com missas e retiro espiritual. A catedral fica na rua Campo Verde, no número 165, no bairro Juliana, na região norte de Belo Horizonte. A programação completa você confere em www.arquidiocesebh.org.br.